E agora a gente vai falar sobre escassez de água. Duas invenções da Embrapa de São Carlos podem revolucionar o controle de irrigação. Uma delas é para o grande produtor, que é o termômetro que diz se a terra precisa ou não ser molhada. A outra é voltada para os jardins domésticos. Agora, dê uma olhadinha nisso. O equipamento foi criado depois de parceria entre a Embrapa e uma empresa privada. A ideia é facilitar a vida da dona de casa e ainda economizar até 70% de água. Esse pinga-pinga da garrafa PET para automaticamente, assim que a terra fica úmida. E quando seca, ele recomeça. Num dos orifícios tem microesferas de vidro ou micropartículas de qualquer outro material. Quando a terra está seca, o sensor também está seco, porque ele fica em equilíbrio com a terra, né? Então o ar passa através do sensor e entra dentro da garrafa do reservatório. Entrando o ar lá dentro permite que pinga. Quando a terra fica molhada, o sensor molha, os intervalos, os poros entre as esferinhas de vidro se fecham, então forma um vácuo na garrafa e não pinga mais. Então não precisa de torneira, de registro. Da mesma parceria foi criado também esse outro aparelho, chamado de sensor diédrico. Ele é produzido com material de baixo custo, como vidro ou cerâmica, também sem uso de energia elétrica. É como se fosse um termômetro que diz se a terra precisa ou não de mais água. Tem o modelo portátil e o fixo. Quanto mais úmido esteja o solo, mais elevada é a posição do menisco. Conforme o solo seca, o menisco desce, que seria análogo no termômetro que a temperatura está diminuindo, né? Então, quando o solo está secando, ele move para baixo como se fosse um termômetro que está medindo uma temperatura menor. Esse modelo fixo do sensor deve ser utilizado principalmente para os grandes produtores. Um só é suficiente para toda uma área como essa. No sítio do Josué, são produzidas 8 culturas e o aparelho tem sido de grande valia. O sensor chega até a 60 centímetros abaixo do solo, até a raiz. Nessa plantação de couve, por exemplo, a terra já aparenta estar seca. Então, alguns produtores já teriam dado início a uma nova irrigação. Só que o sensor aponta que lá embaixo, na raiz da hortaliça, a terra ainda está úmida. Portanto, não é necessária essa irrigação. E com esse método, os produtores conseguem economizar até 50% de água sem prejudicar a produção. A planta não fica estressada tanto com uma maior quantidade de água exagerada sobre ela, ou talvez até faltando. Com o sensor você tem uma melhor viabilidade da aplicação da água. O melhor nessa história toda é que a gente pode perceber o envolvimento de instituições que não são ali tão localizadas, mas elas estão preocupadas em fazer a pesquisa e trazer a informação para o produtor.